é oficial, pessoal. O objeto interestelar ganha nome oficial agora, não é asteroide, não pode ser asteroide, e, de acordo com os cientistas, não é descartada a chance de fato, isso ser uma nave alienígena. Richard, como assim? O que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? A gente vai falar mais, Cris, sobre isso hoje, sobre a chance desse objeto, que inclusive isso que vocês estão vendo já é a órbita dele em 3D, tá? Pra gente tentar entender isso. E agora ele tem nome também, e isso é legal. E tentar entender, né, qual que é a chance real mesmo disso aqui ser uma nave alienígena. O que a ciência diz sobre isso, né? O que a gente tem até agora. E tem a religião também, tem o que dizer, viu? Ainda tem, né, Cris? Estão encontrando, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre isso, estão encontrando, porque tem algumas coincidências, vamos chamar assim. Até com a religião também, que o pessoal já achou na Bíblia. Teve um comentário, né? Teve um comentário que deixaram pra gente aqui. Então, ó, tem teoria pra todo gosto, o Rodrigo Albuquerque, ele deixou, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que acontece, pessoal? Todos os olhos estão voltados para esse objeto. Foram até agora 122 observações oficiais para rastreamento desse objeto, para tentar entender a trajetória desse objeto que ele está fazendo, esse visitante que veio de uma outra estrela, tá? E 31 observatórios já conseguiram, né, fazer essas 122 observações oficiais de rastreamento, pra gente conseguir melhorar, né, Cris? E melhorando. Inclusive, eu vi um comentário também de alguém ontem que provavelmente não assistiu o vídeo, pelo menos uma boa parte, falando, mas como vocês sabem que vem de outro lugar? A gente sabe por causa da trajetória dele. Com essa trajetória, ela é muito aberta, ela não tem como explicar esse objeto travado dentro do sistema solar. Ele veio de fora, tá? Ela é muito aberta. Para ele ser do sistema solar, teria que ser uma órbita mais circular, né? Poderia ser parabólica, alongada, bem alongada, ok, mas não hiperbólica como essa. Ele praticamente passa em linha reta. Então pronto. Ele não é daqui. Esse ponto ele é pacífico, ou seja, é certeza, ele vem de fora. Para vocês terem uma ideia, né? Para um objeto ser do sistema solar, ele tem que ter uma excentricidade orbital de menos do que 1. No máximo 1, tá? Oumuamua, que foi o primeiro objeto interestelar detectado, tinha 1,2. Esse tem mais de 6. Ou seja, tem 6 vezes certeza de que não é daqui. É basicamente isso. Então, só pra fechar, porque ontem tinha esse comentário que eu vi lá, alguém falando, nossa, mas vocês têm tanta certeza que... Sim, é por causa disso. Sim. E agora, pessoal, é oficial, e ele já ganhou nome. Como vocês sabem que quando a gente mata cobra, a gente... Mostra a cobra. Mostra a cobra. Tá aqui, ó, no site do Minor Planet Center, que dá os nomes para as coisas que são encontradas no espaço, e agora o nome oficial é 3I Atlas. Lembra que eu falei ontem que ia ser 3I alguma coisa? Então, 3I Atlas, porque foi descoberto agora no dia 1º de julho pelo Observatório Atlas. Muito melhor agora, hein? Porque aquele código lá também era bem complicado. Era bem complicado. E ele também ganha um outro nome, que é o C/2025N1 Atlas, tá? Por que C/2025N1? A gente também vai falar sobre isso. Importante é que, como eu disse, todos os olhos estão voltados para ele agora. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é mais uma observação. Isso aqui foi o Planetary Defense Office, lá da ESA, da Agência Espacial Europeia, que é o Escritório de Defesa Planetária. Usaram o observatório Las Cumbres, que fica lá na Califórnia, para rastrear esse objeto. E tá aí o resultado. Olha ele aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso são estrelas de fundo e isso aqui é o objeto andando. Ele brilha bastante, não brilha? Ele tem um brilho muito forte, né, Cris? Inclusive, que conversa é essa que a gente tava aqui, você começou a me contar que não é asteroide? Não pode ser asteroide. Esse é um ponto, pessoal, muito importante para esse vídeo, que é o seguinte: não pode ser asteroide. Já esse é meio objeto consenso mesmo? É um consenso. Isso é um consenso já entre todos os cientistas. Esse objeto, ele não pode ser asteroide por conta do brilho dele. E aí entra quem, Cris? O quê? Entra Avi Loeb. Avi Loeb, da Universidade de Harvard. Avi Loeb, pra quem não sabe, pessoal, é aquele cientista que, quando teve o Oumuamua, que foi o primeiro objeto interestelar, que inclusive eu vou colocar a foto dele aqui, tá aí, uma animação, né, de Oumuamua, porque os cientistas perceberam que o Oumuamua era alongado. E qual que era a chance de um asteroide ter esse formato? Outra coisa, ele tinha ganhos e perdas de velocidade que só era explicável como sendo um cometa. E só que ele não tinha nenhuma característica, né, de cometa. O Avi Loeb foi o primeiro que arriscou, pelo menos um dos primeiros, que arriscou sair falando que podia ser uma nave. Sim, que podia ser uma nave alienígena e, de fato, tem uma chance grande de Oumuamua, o primeiro visitante interestelar que a gente teve aqui, confirmado no Sistema Solar, ser, de fato, uma nave alienígena. Inclusive, acreditem. Eu tinha certeza que ele não ia se controlar, que ele ia se meter nessa história. Dei uma olhada no último vídeo que a gente falou sobre o Oumuamua, um dos últimos vídeos, vou deixar no card aqui em cima. E aí, Avi Loeb, lá na Universidade de Harvard, ele veio novamente agora, dessa vez falando sobre esse novo objeto, Cris. Ah, você acha que ele ia se segurar? Ele falou o seguinte, ó: isso só pode ser um cometa, e é mais provável que seja um cometa. Só que, se não for cometa, a luz desse objeto, o brilho desse objeto, não pode ser explicado como sendo um asteroide. E aí sim poderia ser explicado com luzes artificiais. Então calma lá. Então a gente chegou à conclusão que ou é cometa ou é alguma nave alienígena, então, algum tipo de objeto alienígena.
Basicamente, não teria como ser, pessoal. Não teria como ser um asteroide pelas características, né? Brilho, tudo mais, eles perceberam que não pode ser. Isso já é um consenso, inclusive, que não pode ser asteroide. Mas, de fato, é considerada a hipótese disso não ser um cometa. Tá, claro. E não é só pela gente. A maior chance é de que seja um cometa. A gente vai primeiro considerar as coisas que a gente conhece e que a gente tem confirmação que existem, tipo cometas. Sim. Ao invés de civilizações extraterrestres. Só que não pode ser descartado o fato de ser uma civilização extraterrestre. Isso é um fato, Cris. E a gente já estava desconfiado disso ontem. Pois é. Tem uma coisa muito estranha mesmo, porque assim, eu vou dar minha opinião agora. Richard, o que você acha? É mais provável que seja um cometa ou uma nave alien? Eita. É mais provável que seja um cometa. Só que tem uma coisa que... Olha, calma que eu vou falar pra vocês. É uma coisa muito estranha que tá acontecendo com esse objeto. Muito estranha mesmo, tá? Mas como disse o Cris, tem gente pegando até sinais do apocalipse, né, Cris? Tem gente falando sobre isso. O que foi isso, né? Você viu esse comentário, né, Cris? Até mostrou pra mim e falou, olha isso aqui que engraçado. É porque é uma coincidência. O Rodrigo Albuquerque coincidência. mandou lá, né, nome do objeto, A11PL3Z, Apocalipse 11.3. E pior que se você for pegar as letras Parece, aqui da APL de Apocalipse mesmo, né, do Z de Apocalipse e ainda 11.3. Tem o é meio bizarro, do né? versículo. Aí eu fui até ver que versículo é esse, que fala de disso? 2 profetas que preveem antes do juízo final. 2 profetas que Prevém falam sobre... Não entrei nesse ponto, mas 2 profetas que tratam lá do juízo final. Uhum. Ou seja, tem tudo a ver também com algumas teorias que a gente já viu por aí. É meio estranho. Então... Mas, na verdade, o porquê desse nome, A11PL3Z, por que eles escolheram esse nome como nome provisório? Que agora ele ganhou o nome de 3I, como tá aqui, né, no GC, 3I/Atlas, que é o terceiro objeto interestelar, /Atlas, que Atlas foi o descobridor, né? Por que foi esse o nome? Justamente esse o nome, Cris. Por quê? Aí que tá. Isso é algo que é gerado de forma automática. Uma e provavelmente foi gerado automaticamente pelo sistema interno ali, base de dados do Atlas, que é usado para rastrear o objeto. E nem quando a gente grava um arquivo no computador. Isso, aí aparece ali um número aleatório, só que no caso eles usam letras no meio. Então foi aleatório. Mas de fato é uma coincidência, né? É uma coincidência que vai dar muito o que falar, viu? Sim, com E certeza. o pessoal aí que é mais religioso e tal já viu coincidências estranhas. E a gente tá de olho nos comentários, né, Cris? A gente tá de olho nos comentários. Tá vendo aí? A gente vê tudo, ó. E é o seguinte, existe uma coisa chamada SETI, Instituto SETI, que é o quê? Search for Extraterrestrial Intelligence. O que significa isso? É a busca por inteligência extraterrestre. E eles vão estudar a trajetória desse objeto em busca de mudanças, aquilo que você falou, Cris. Aquilo lá, ó. Mudanças de velocidade. O que eu falei no vídeo ontem? Mudanças de trajetória, eles vão estudar e também vão tentar identificar tecnoassinatura. Ou seja, algum indício de que poderia ter alguma tecnologia. Sinal de rádio. Sim. Sei lá, qualquer sinal eletrônico. Agora, sim. Eu já tinha falado isso no vídeo ontem, lembra que eu falei? Nossa, já pensou se esse troço começa a mudar de direção? Sim, é. Aí e já pensou se quando ele estiver chegando bem pertinho da gente, ele dá muda? Ele dá uma diminuída de velocidade, assim, ele começa tipo frear. Quando estiver chegando perto, eu falei, aí ia dar medo. Aí ia dar muito medo. E o pior, muito medo. Aí depois, eu lembro que a gente tava conversando aqui, o que a gente falou disso? Que ele passa bem aonde? Onde que ele passa? Calma, a gente vai falar sobre isso. Segura o spoiler, Cris, segura o spoiler. Eu tô ansioso aqui. O Dr. Elliot Gillon, ele é diretor ótico do SETI, ele disse o seguinte, né? Esse grupo, na verdade, é um projeto, é um instituto que faz busca por inteligência extraterrestre, tá? Ele disse o seguinte, apesar de ser possível que tenha origem alienígena, ou seja, não pode ser descartado, tá? Apesar de ser possível, é improvável que a gente encontre sinais para provar isso. Ou seja, eles vão tentar analisar a questão de trajetória, vão tentar identificar a tecnoassinatura e é possível que seja... Percebeu? Que uma civilização extraterrestre. Só que ele acredita ser improvável que a gente encontre sinais suficientes pra dizer, sim, Ou de fato seja, ele não tá dizendo nem que é improvável que a gente encontre pista. Ele tá dizendo que é improvável que a gente encontre o que a gente quer ver. Ou seja, o problema aí não é nem se o objeto é ou não é alienígena. O problema é a gente conseguir provar que é alienígena. Isso. Exatamente. Então você vê que ele também tá bem cismado. Sim. E não é só ele, tá, pessoal? Não é só ele. A única chance, então, pra esse objeto basicamente não ser uma nave alien é sendo um cometa. Tá? Porque aí o cometa, ele explicaria esse brilho tão grande desse objeto, tá? Ele explicaria também a órbita dele e tudo mais, mesmo sendo interestelar. Porque o cometa normalmente é como se fosse uma bola de gelo, ele tem uma refletividade. Então ele brilha muito mais. Ainda mais quando ele começa a sublimar ali, né? E parece que encontraram indícios de coma, ou seja, daquela coisa ali que o cometa faz, né? Quando ele começa a sublimar. Aquela cauda. Não, coma é uma coisa, cauda é outra. Cauda é a cauda que o cometa deixa ali. E coma né, é aquela aura, tipo uma aura. Tipo uma atmosfera. É tipo uma pequena atmosfera, tá? Parece que encontraram. Uma fumacinha.
Só que não é certeza, porque alguns cientistas estão batendo o pé, alguns desses que, como eu disse, foram 122 observações oficiais de 31 observatórios ao redor do mundo. Alguns estão dizendo que tem algum indício de come de cauda. Outros estão falando que não tem indício nenhum de come de cauda. Eita. Ou seja, não dá pra saber ainda, apesar de já terem dado o nome como cometa. Lembra que eu falei pra vocês? Tem um C lá, né? Eu vou explicar então. Esse objeto ele ganha 2 nomes, tá? Basicamente são 2 nomes, que é isso aqui, ó. 3I Atlas, que é o nome para um objeto que é interestelar, que ele vai ganhar, no caso, o Oumuamua ficou como 1I Oumuamua, que é 1, que é o primeiro, I de interestelar, / Oumuamua. O 2 é 2I Borisov, que foi o cometa. De fato, era um cometa, foi comprovado. Esse é o 3I Atlas. Só que por ser um cometa, de acordo com eles, é C/2025N1. Só que aqui tá, não existe um consenso de que é um cometa. Bom, Não a gente vai descobrir. Sim, porque ele tá chegando. E tá chegando rápido, hein? Não, de fato ele tá chegando muito rápido, mais de 60 km por segundo. Ele pode chegar próximo dos 70 e poucos, 80 km por segundo em um dado momento. E é aquilo, né? Ele tem que ser um cometa. Basicamente E isso. sabe o que me chamou Ele a tem que ser atenção? um cometa. Que ele chega rápido aqui no nosso planeta. Porque até eu estava conversando com você, falando que normalmente a gente tem essas coisas. Ah, vai chegar que nem o Apophis, que é 2029. Sim, é. E a gente já tá falando dele há anos e anos. Uhum. Entendeu? Esse é muito rápido. Ele chega quando agora que você tinha falado? Ele já tá chegando, né? Ele já tá chegando e tá chegando numa velocidade absurda. É perto de novembro, uma coisa assim? Não, é agora, ó. É o seguinte. Ele vai fazer o periélio dele, ou seja, a sua máxima aproximação com o Sol, no dia 30 de outubro. Ele vai chegar 1,5 unidade astronômica do Sol. Isso significa, uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Então, uma unidade astronômica e meia, quer dizer, é uma distância e meia entre a Terra e o Sol. Tá? Isso dá mais ou menos 210 milhões de quilômetros. O perigeu dele, ou seja, a máxima aproximação com a Terra, Sim. é no dia 19 de dezembro, que vai chegar a 1,8 unidade astronômica da Terra. Bem pertinho também. Bem pertinho. E ele tá vindo, isso que é muito interessante. Ou seja, ele chega rápido. Chega muito A gente não tá muito acostumado Não, com a gente isso nunca viu uma coisa dessa. na astronomia. Nunca viu. Isso é inédito, tá, pessoal? É inédito mesmo. Você já viu que nem o Apophis previram há 10 anos atrás que ele ia chegar em 2029 só. Sim. Outra coisa interessante é que ontem eu falei, né, do Independence Day, que inclusive o tamanho... Aqui é o momento de maior aproximação com a Terra, ó. Esse vai ser o momento que ele vai estar mais próximo da Terra, ó. Exatamente nesse ponto, que vai ser em dezembro. A gente vai observar até agosto, setembro, aí a gente perde entre outubro e novembro, porque vai estar bem atrás do Sol, de acordo com a Terra, e aí a gente volta a observar em dezembro, tá? Mas lembra que eu falei da nave lá do Independence Day? E a gente que desconfiou. é mais ou menos o tamanho? É. Não, pessoal, é exatamente o tamanho, 20 quilômetros, é exatamente o tamanho que falam lá no filme da nave do Independence Day. A gente até ontem É foi exatamente. A gente até ontem foi assistir lá o filme só pra tirar as dúvidas. Pra tirar as dúvidas. E é exatamente 20 quilômetros cada uma dessas naves que aparece ali em cima da cidade. É porque Inclusive, elas vêm numa grandona, né? eu indico pra vocês esse filme Independence Day, que é muito top. Mas o primeiro, tá? Não o segundo. O primeiro filme que é de 1900 e Em bolinha. 96, É muito bom. É com o Will Smith. 97. É bem legal. Bem legal mesmo. E Agora, aí fica dá nessa, um medinho, né? viu? Dá um medinho. Coisas estranhas. Coisas estranhas. Tá vindo da região central da Via Láctea, Cris. Ó, Ou seja, é uma região onde tem mais estrelas. Isso não chega a ser um absurdo, porque assim, ok, tá vindo da região central, mas um objeto natural também seria mais provável de vir da região central, até por ter mais estrelas, mais sistemas, mais estrelas para estilingar objetos para fora do seu sistema. tá, então até aí passou. Até aí passou, né? Agora, tem uma coisa que é o seguinte, olha por onde ele passa no nosso sistema solar. Repara bem nisso, repara bem. Aqui a gente tem, ó, vou até dar um pause aqui. Aqui a gente tem, em laranja lá fora, aqui, né, maiorzão aqui, ó. Essa linha laranja é a órbita de Júpiter, aqui é a órbita de Marte, órbita da Terra, Vênus, Mercúrio. E aqui no centro a gente tem o Sol, né? Em branco é a trajetória aqui do objeto interestelar, né? O 3I/Atlas. Repara bem aonde ele passa, Cris. Repara bem. Entre Marte e Terra, exatamente nesse ponto. É aquilo que a gente tava conversando, hein? O que a gente tem nessa região que pega mais ou menos, ó, daqui, onde eu tô apontando o meu dedo, até aqui. O quê? O que tem entre aqui e aqui? Ah, A gente tem isso daqui, ó. É a zona habitável da nossa estrela. olha que coincidência. Ele passa exatamente no meio da zona habitável da nossa estrela. Ou O que é zona seja- habitável em primeiro lugar, né? Zona habitável é a famosa zona do mingau, como eu costumo apelidar aqui. Nem muito quente, nem muito frio. Nem muito quente, nem muito frio. Então, se o ser humano, tivesse o poder de enviar uma sonda, uma nave, ou seja lá o que for, para uma outra estrela, para ver se lá existe vida, aonde você enviaria, Cris? Na zona habitável.
Dá uma passadinha pela zona habitável pra ver o que tem por ali. E é o que ele tá fazendo, passando exatamente na zona habitável. Inclusive, eu perguntei pra IA... Olha, a hora que eu vi isso ontem, me deu até um arrepio, assim, que eu pensei, eita, que coincidência muito estranha, É uma coincidência. E é o seguinte, ó. Eu perguntei pra IA qual que é a chance de um visitante interestelar, seja um asteroide ou um cometa, um objeto natural, né, fazer isso. Ser arremessado pela sua estrela, ter uma estilingada gravitacional, vir parar no nosso sistema solar justamente e na passar zona... exatamente na zona habitável. E não só passar na zona habitável, mas passar na zona habitável ali na eclíptica. Ou seja, exatamente no plano onde os planetas estão girando. perfeito. No lugar perfeito, tá? Qual que é a chance disso acontecer de maneira natural? A resposta da IA... Ou seja, uma estrela tá lá, arremessou um cometa, um asteroide, um objeto enorme, arremessou, veio parar no nosso sistema solar, não tá passando longe da eclíptica, ou seja, aqui ó, do plano onde os planetas estão girando em torno dela, e não só, tá passando na eclíptica exatamente no meio da zona habitável, ou seja, onde pode haver vida. Aí você perguntou pra IA e a resposta deu medo? Deu medo. Deu que ela medo, falou? eu vou confessar, deu medo, tá? Deu medo. O que a IA falou? A chance de um objeto natural fazer isso é menor do que 0,01%. 0,01%. Olha, deu medo até em mim agora, viu? Aí eu fui mais longe, aí eu falei, ok, a gente nunca descobriu o vidro porque a gente tem que bater um papo com a IA, né, Cris? A gente não pode só perguntar descarado assim, tipo, tá, o que é isso? Não. Você meio que bate um papo com a IA. Você faz uma amizade. Faz uma amizade ali, um coleguismo ali com a IA. Eu falei, ok, sabendo então que um objeto natural, ele tem uma chance de 0,01, menor do que, não é só 0,01%, é menor do que 0,01% de fazer isso, né? Considerando a quantidade de estrelas que a gente tem na nossa galáxia, na Via Láctea, e considerando que pode haver alguma ou algumas civilizações alienígenas, qual que é a chance desse objeto com essas características, de todas as características, de ser uma nave alienígena, apesar de a gente nunca ter encontrado e comprovado que existe vida fora da Terra? Você perguntou isso pra IA? Perguntei. Aí ela disse, sabe o quê? Que a chance disso acontecer é menor do que 0,1%. Percebeu? Ó? É menor do que 0,1% de ser uma nave alienígena. E de ser algo natural é menor do que 0,01%. Ou seja, é muito mais difícil tem mais ser algo chances natural de acordo ser com a IA. alienígena do que de ser algo natural. Exatamente. Olha, essa informação agora deu mais medo ainda. Porque a gente já tava falando disso ontem, a gente já tava cismado com essa coincidência de passar bem no meio da zona habitável. Não, e eu vou mais longe. Aqui, a gente tem a zona... Porque existem duas zonas habitáveis, tá? Tem a zona habitável otimista e tem a zona habitável conservadora. A otimista é aquela assim, ó. Tá, vamos dar um chorinho, vamos deixar isso um pouco maior aí, pra não ficar um lugar tão restrito onde pode haver vida, né? Vai que a vida consegue ali sustentar um pouco mais de calor. Uma margem de erro, vai. Uma margem de erro. Então, a zona habitável otimista do nosso sistema solar pega quase Vênus aqui, ó. Vênus tá aqui, ó. Pega quase Vênus. Não chega a pegar Vênus, mas chega bem perto de Vênus, tá? E vai até, ó, bem além de Marte aqui, ó. Vai até aqui. Agora a zona conservadora, ou seja, onde ali com certeza pode haver vida, pega entre Terra, aqui, ó, e Marte. E tá? onde que ele vai passar esse danado? E onde que ele vai passar? Esse danado. Ó, olha ali, ó. Ou seja, o meio da zona habitável conservadora é exatamente entre Terra e Marte, percebeu? Ó, exatamente entre Terra Lembra e que Marte. ontem no vídeo a gente até falou uma hora que parece mais uma coisa calculada. Olha onde ele vai passar, exatamente entre Terra e Marte. Com um pouquinho de chorinho pra Marte ali, né? Lembra que a gente falou que parecia mais calculado do que acaso? E o pior é que cada vez parece mais. É. Olha, tá pra ficar preocupado. Pode ser uma coisa natural? Provavelmente é algo natural. Provavelmente. Se eu tivesse que apostar, eu vou falar pra vocês, eu diria que é um cometa. Tá? Se eu tivesse que apostar. Agora, e fica a pulga atrás da orelha de ser algo alienígena? Fica. Não tem como eu mentir pra vocês e falar que não, tá? Só pra dar uma de bom moço aqui. Simples assim. Não, eu também fiquei. E olha que normalmente eu sou mais... No meio da zona habitável. Normalmente eu sou até chato nessa questão, que eu falo, não. O Cris, às vezes, ele chega a ser o cético tendencioso pro... O cético chato. O cético chato tendencioso, na verdade. Até meio tendencioso, dizendo que às vezes tem coisa aí que não, isso aí não deve ser nada, né? Não, mas agora até eu fiquei, porque até é o muita Chris, coincidência. Pessoal. É muita coincidência tudo junto. É muita E coincidência. ele passando, eu falei pra ele, agora a prova vai ser essa. Se esse troço começar a mudar de direção, ou então chegar aqui perto e começar a diminuir a velocidade, aí ou lascou. perceberem que não é cometa. Não tem coma, não tem cauda, não tem nada. Porque assim, existem indícios de coma de cauda de acordo com alguns observatórios, e tem indícios de que não tem coma e cauda. Tá? Se a gente for olhar as melhores imagens que a gente tem até agora, o que a gente tem de melhor imagem? Essa aqui, ó, se liga aqui, ó. Esse do Las Cumbres, lá na Califórnia, que a Agência Espacial Europeia fez, tá? Aqui dá pra dizer que tem coma e cauda? Não tem como, pessoal. É impossível dizer, pelo menos
Meu ponto de Tá vista. muito longe ainda, tá? né? Tá muito longe. Tem essa outra aqui, essa outra imagem. Dá pra dizer que tem come cauda aqui? Não dá pra dizer. E essa outra aqui, que foi do Observatório Atlas, né? Não, esse foi do Deep Random aqui no Chile. Ó, também não dá pra dizer assim, ó, pessoal, tem coma, tem cauda. Não dá, Eu vou eu dizer acho. a verdade. Pra ter certeza, a gente vai ter que esperar. Quando esse negócio chegar mais perto, eu vou levantar as mãos pro céu se eu ver que tem coma. Pronto, tem coma, descobriram coma, então é cometa. Boa, boa. Porque Pronto. se isso aqui fosse for, né, uma civilização alienígena, Aí a gente não sabe o que esperar. não, aí de verdade, né, corram pras cavernas. Aí é corram pras cavernas mesmo, Cris. É, O que porque- você acha? Ó, Olha. vai, você tem que apostar, Cris. O que você tá achando? Ah, ó, eu ainda tô achando que... Palpite. Palpite meu, eu ainda prefiro, eu vou dizer assim, eu prefiro acreditar que é cometa. Agora, achando mesmo, eu tô achando muita coincidência ser cometa. Entendeu? São muitas coincidências no meio disso, Tá estranho. e eu tô mais desconfiado que seja alienígena. Pronto, falei. Hashtag pronto, falei? Hashtag pronto, falei. Eu Ó, tô desconfiado mais que Eu alienígena. vou ser esse troço. sincero. Se tivesse que apostar, eu diria... Eu não diria nada, eu acho. Eu, não aposto... eu diria que Vamos esperar vai. mais um pouco? Não, eu diria que é cometa. Vai. Vamos esperar mais um pouquinho? Eu diria que é cometa. Só que, muito de olho nisso. Se isso aqui não apresentar coma e cauda, tá? Porque os astrônomos já estão falando. Isso aqui não é possível que seja asteroide, Aí lascou. tá? Não é possível. Se isso não apresentar coma e cauda, e aí depois vierem com uma... Ah, não tem coma e cauda, mas pensando bem é asteroide mesmo. Aí eu vou achar, opa, Aí você vai desconfiar. tem coisa aí. Aí eu vou desconfiar mesmo, tá? Aí eu vou desconfiar e que isso fique gravado aqui hoje, ó, 3 de julho de 2025. Essa é a minha opinião. Se isso aqui não for revelado de fato como um cometa, porque, ok, ganhou ali a designação como cometa? Ganhou, tá? Eu quero ver que é um cometa, eu quero ver come cauda. Se não tiver come cauda, não dá pra dizer que isso é Olha, cometa. muita gente ainda vai fazer observação. Vamos aguardar mais observações antes de tirar qualquer conclusão. Agora, o fato, Cris, não, isso de verdade é tenso. De estar passando no meio da... É o que a IA diz. A IA, pessoal, ela é curta e grossa. Ela vai ali pelas estatísticas e ponto, né? E ela falou, ó, a chance de um objeto natural, seja ele asteroide ou cometa, de uma outra estrela, vir parar exatamente no meio da zona habitável do nosso sistema solar, é menor do que 0,01%. E aí quando você perguntou E qual de que é ser a uma chance, nave alien, aí ela fala, né, a gente nunca teve comprovação de aí é vida fora da Terra. 0,1. No entanto, considerando a equação de Drake, né? Inclusive, pra quem não sabe o que é a equação de Drake, vou deixar no card aqui em cima, que é a chance matemática de civilizações existirem aqui, né, na nossa galáxia, vida extraterrestre existir na nossa galáxia, considerando essa probabilidade matemática e tal, e barará, a chance é menor do que 0,1%. Ou seja, é 100 vezes mais, é 10 ou 100 vezes mais fácil de ser Uma nave alienígena. uma nave do que algo natural. Isso de acordo com a IA. E lembra que a gente tava conversando, eu já tinha chamado a atenção pra esse lado de passar no meio da zona habitável, que eu falei, olha que coincidência, é justamente o que qualquer cientista ou qualquer engenheiro de voo, no caso de quem já tem tecnologia pra viajar, faria. Se a gente tivesse que mandar uma sonda ali, sei lá, a Voyager 10. Vamos mandar a Voyager 10. A gente já tem tecnologia para viajar numa velocidade próximo da luz e parará. Vamos visitar uma estrela. Em primeiro lugar, a gente visitaria uma estrela que a gente sabe que tem planetas ali na zona habitável. E aonde a gente iria? Na zona habitável. Na zona habitável. Qual que é a chance de uma coisa aleatória passar exatamente na zona habitável? Dá pra confirmar por conta disso que é uma nave alien? Não dá. Porque apesar de ser altamente improvável algo natural fazer isso, é possível. É altamente improvável, Mas porém, é altamente improvável. é altamente suspeito. É altamente suspeito também, né? E Então- nós estamos de olho, hein? A gente vai acompanhar esse negócio Vamos aí. acompanhar. Mas... Eu mesmo quero acompanhar pro meu interesse próprio. É, não, com Porque certeza. agora eu fiquei preocupado. Com viu? certeza. Mas, se liga nisso aqui. Tá todo mundo falando desse vídeo. Olha isso. Olha aqui. Vou até deixar o áudio aqui de fundo, ó, um pouquinho. Todo mundo assustado com isso aqui que foi filmado, ó. Lá nos Estados Unidos. Meio estranho mesmo, né, Cris? Muito. Meio estranho. Isso aqui tá ganhando a maior repercussão na internet. Deixa eu deixar no mudo, porque é muita gritaria. Isso parece muito filme de ficção científica até Pois nessa... é. Tá ganhando a maior repercussão na internet. Várias pessoas falando sobre isso. Um OVNI com luz de abdução mesmo ali, né? É Só aquela que típica luz que puxa as pessoas, vaquinhas, sei lá o que, tudo é pra dentro. atípica. Só que algumas pessoas dessa região conseguiram encontrar resposta pra isso, tá? Porque no vídeo, a mulher que tá filmando, ela fala: isso é um alienígena de verdade, e dá risada. E ela fica dando risada. Isso é um alienígena, estamos filmando alienígena e dando risada. Algumas pessoas conseguiram encontrar resposta pra E isso. qual que é a resposta? E é mais fácil do que parece. Vamos ver se vocês conseguem encontrar, ó. Olha mais uma vez esse vídeo. Olha ali, ó. Ó, se liga. Ó, e deixa lá no comentário se você desconfiou. Nem tudo que reluz é ouro, vale lembrar. Isso aqui, de acordo, isso não sou eu que estou dizendo, são os próprios moradores desse bairro
De acordo com eles, na verdade, a pessoa filmou ali pra fazer uma brincadeira, porque isso aqui é um poste de luz que eles trocaram a lâmpada e deu esse efeito por conta da neblina que tava ali. Vamos comparar de novo com outro poste de luz que a gente tem aqui, ó, mais próximo, ó. Se liga. Olha lá, ó. Aqui a gente tem um outro poste de luz, só que aqui a gente tá vendo o poste porque tá mais próximo, tá? A gente tem outros ali, ó, também seguindo. E ali é um poste de luz que a gente não tá conseguindo ver o poste, mas tá dando esse efeito por conta do tipo de luz de LED que estão usando lá. Inclusive estão falando muito tá sobre essa luz azul, que tá sendo muito comum nos Estados Unidos. É, porque na verdade eles fazem a luz, na verdade, azul. Você faz lá um preparo pra ela ficar branca, só que com o tempo e com o desgaste ela acaba ficando azul. E as ruas lá nos Estados Unidos estão ficando, em sua maioria não, mas em boa parte, azuis. Azuis, Fica aquela coisa, parece uma balada. Porque é um problema que dá ali, e aí eles trocaram por uma luz usada, e aí deu esse efeito aqui, por conta da neblina e tudo mais, então parece que a gente encontrou a resposta pra isso. Diferente disso aqui, ó, se liga. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui foi liberado, Cris, pelo Arrow. O Arrow, que faz investigação de OVNIs aí, né? Que é lá do governo. Lá do governo dos Estados Unidos, liberou esse vídeo e tá dando o que falar, tá? Tá dando o que falar por quê? Isso aqui foi pego por uma câmera a bordo da plataforma militar lá no Oriente Médio, né? Uma câmera que estava numa plataforma militar dos Estados Unidos, lá no Oriente Médio, agora em 2024. E aí foi feita uma análise, uma investigação e tudo mais, e eles encontraram a resposta que tá gerando a maior repercussão, essa resposta. Qual é a resposta? De acordo com a análise que foi feita, isso aqui tem mais de 95% de certeza de ser um balão. Um balão. Não é um raio-bola, pelo menos. Não é. E que seria um objeto em velocidade lenta. Possivelmente sendo um balão com maior... Olha, olhando assim, parece até aquele efeito do Guerra nas Estrelas, né? De quando eles... Parece aquelas navinhas do Guerra nas Estrelas. Meio estranho, né? Meio estranho isso aqui ser um balão. Pô, mas eles disseram que é um balão. Disseram que é um balão. Deixa aqui nos comentários. Vocês concordam? Vocês concordam ou discordam, né? Não sei. É meio estranho. E por que essa câmera lá instalada nessa plataforma ficaria acompanhando um balão? Também tem essa, né? Vamos ver um balão ali, vamos acompanhar. Sei lá, pode ser, se confundiu, sendo algum drone, alguma coisa, poderia, sei lá, ser o inimigo e começaram a filmar pra pode analisar. Acontecer, vai. Pode ser, de fato. Até porque ela é programada ali pra seguir coisas e tal, então... Mas estranho porque tá indo numa linha bem reta, né? Um balão, será que ele voaria dessa forma, né? Com essa velocidade? Apesar deles terem falado que a velocidade é por conta do efeito de paralaxe, que dá a impressão que tá sendo muito rápido, sendo que na verdade tá sendo muito lento. Né? De acordo com eles, é muito lento. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Eu não vou ficar contestando por um motivo. Porque eu não tenho nada pra dizer, ó, isso aqui tem característica que não diz que é balão. Não dá pra dizer também, né? Não dá pra dizer. Aí é especular demais. Aí é especular demais, né? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários pra gente bater aquele papo. Estamos de olho em todas as novidades, principalmente nesse objeto interestelar que agora ganhou o nome oficial, 3I/Atlas. Qualquer informação é aqui, Breaking News total, a qualquer momento. Basicamente é isso, até a próxima. Fui, tal.